Boa noite, pessoal, bem-vindos. Estamos Boa aqui na noite. segunda live do Vivescências e hoje a gente tem a presença da Janete, que está estudando florais há bastante tempo e ela vai compartilhar com a gente as experiências que ela teve com Vivescências. E bem-vinda, Janete, obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por se dispor a conversar e compartilhar as tuas experiências. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui contigo, com o Carlos. Boa noite a todos que estão presentes. Eu tenho uma felicidade e uma alegria de falar do Sistema Vivescências. Eu conheci o Vivescências em 2001, eu comecei a fazer uma terapia, busquei uma terapia floral e me apaixonei pelas essências, recebi sessões de Jinjin Jutsu junto, não consegui mais me separar dessas duas maravilhas que traz tantas bênçãos para a vida da gente e de todos que a gente compartilha, né? Então, na época que eu conheci os florais, eu estava passando por uma fase bem difícil, eu era uma bancária estressada, já fazendo tratamento com medicamento, tomando antidepressivo, com dores no corpo, e aí me indicaram que eu procurasse uma terapia floral, que eu queria uma coisa mais natural. E busquei aqui em Canoas, onde eu moro, há 20 anos atrás, a Simone Galina me apresentou os florais e a maior parte já eram das essências que vocês produziam do Sistema Vida, e também sessões de Jinjin Jutsu, né? E a minha mudança foi muito rápida naquela época, e eu acho que foi muito rápido também que eu despertei, que eu descobri meu propósito de vida ali, de ser terapeuta, né? Mas eu estava na minha vida de bancária, trabalhando com filhos pequenos, então praticamente dos 30 anos que eu fui bancária, 15 eu comecei já a estudar florais, Jinjin-Jutsu e outras terapias, porque dali em diante eu não consegui mais parar. Como até hoje, né? A gente continua estudando e buscando. Eu sou muito curiosa, buscando novidades e compartilhando com as pessoas sempre que eu posso, né? Boa noite, pessoal. Muito legal, Janete. Eu me lembro de te conhecer, eu acho que foi em 2000, 2001, por aí, quando você estava começando os estudos, né, tanto dos florais, e eu acho que foi quase que consecutivo o estudo do Jinshin Jutsu, né? Então, como você falou, são como se fossem as duas pernas de uma caminhada, né? Verdade. E, embora eu tenha estudado outras terapias, mas as pessoas, em primeiro lugar, sempre buscam o meu auxílio através dos florais e do Jinjin Jutsu. Sabe, Janete, nessa época que você conheceu os florais, o Vivescências ainda não estava 100% estruturado. Nós, a Vivi e eu, tínhamos terminado de completar as 105 essências do Sistema Vida, que foi o que iniciou toda a nossa busca e pesquisa dos florais. E em 1997, a gente lançou o primeiro livro, que era só das Essências Vida. E nós fomos assim até agradavelmente surpresos quando uma escola muito conceituada de Porto Alegre passou a utilizar esse livro como o livro-texto do curso de florais, e isso foi muito gratificante para nós. Esse livro, eu estava olhando hoje, ele foi editado em 97 pela FEU, e, nossa, esse livro é maravilhoso. Inclusive, eu fiz um trabalho, um artigo, numa conclusão de um curso, e eu usei muita coisa desse livro no meu artigo.
Ele fala de toda a filosofia, né? Então, é bem interessante que tu trouxesse uma questão, que tu começasse a usar as essências para melhorar a tua saúde e tu Exato. entrasse num processo de autoconhecimento. Então, muito profundo. é interessante comentar com o pessoal que é um efeito colateral das essências florais, que a gente vai para buscar saúde, mas a gente é como se mergulhasse de forma harmônica em nós mesmos, né? Exato. E o autoconhecimento é a chave de muitas saídas que a gente busca na nossa vida, né? Então, Com certeza. é muito legal. Qualquer essência floral, ela traz mais consciência e traz mais harmonia, né? Qualquer que a gente usar. A palavra-chave, né, da terapia floral, da essência floral, é trazer mais consciência, aquele despertar de consciência, porque você já sabe, Janete, o floral ele faz com que a gente se perceba e veja onde pode desencadear pequenas mudanças na nossa maneira de funcionar, no nosso estilo de vida, mas essas pequenas mudanças vão ter um valor muito grande em diminuir a tensão e estresse do nosso dia a dia. Às vezes, se a gente muda alguma coisinha no nosso ritmo, no nosso estilo de vida, parece que é onde desencadeia todo o processo de transformação que a gente está precisando. É verdade. Sabe que a gente, ao longo da vida, a gente tem tantos desafios e é um processo, né? E também é um processo de autoconhecimento que a gente vai passando. E aí eu ainda me pego, muitas vezes eu estou usando uma essência e estou ali distraída, lavando a louça, daqui a pouco cai a ficha. Nossa, como que eu nunca pensei dessa forma, como que eu nunca tinha visto essa situação dessa maneira, né? E parece que tudo faz sentido naquele momento, e é porque a gente está usando uma essência que a gente que já vem se trabalhando, já vem nessa busca, nesse trabalho de autoconhecimento. Às vezes alguma essência que faz virar a chave, né? É uma coisa impressionante, né? E as E as mudanças às vezes pessoas. ocorrem assim, é o virar a chave. A primeira vez que eu usei uma essência floral, era uma questão assim muito profunda, de muito sofrimento, relacionamento, uma coisa, muita dor. Uhum. E, poxa, uma coisa muito profunda nesse nível, tu imagina que vai demorar, né? Tem que tomar um frasquinho por 20 dias, voltar lá, ver como é que está o andamento, mais 20 dias. E assim, Janete, pessoal, foi uma coisa assim inacreditável. Eu tomei 3 dias, e aí eu fui ter, assim, pensei no assunto, mas cadê aquela dor horrível? Não está mais lá. Mas como que pode? Então, assim, é uma interação tão perfeita e tão harmônica do ser humano com a essência floral que os processos acontecem assim, vira a chave, pronto, Vira a desligou, chave. foi. Vamos passar para o outro livro, né? Para outro livro. E a gente sempre tem um novo livro, né, para abrir, para olhar. Tem um outro lado da vida, uma outra área da vida que a gente quer olhar com mais carinho, né, em alguns momentos da vida. E quando vocês criaram o sistema dos sprays, o Mitessenses, né, eles trazem para as pessoas eles trazem aqui, eu tenho os meus queridinhos, né? Tem os queridinhos, os que eu gosto, os que eu uso muito em consultório, mas quando a gente usa um spray com aroma e com tudo que está contido aqui dentro de frequência, das essências que compõem, né, dos compostos florais que existem dentro de cada um dos temas trabalhados, é tão interessante que as pessoas podem lançar a mão, né, de um spray a partir de um tema que ela está querendo trabalhar,
né? E eu vejo hoje que nós estamos numa urgência tão grande de que as pessoas se curem, se tratem, porque os desafios são enormes e não dá tempo de passar anos e anos estudando para entender como que funciona um floral, para daí eu tirar proveito, né, de tudo que ele tem de benefício para me trazer. Então, esse sistema que vocês criaram agora, por último, né, que dentro dos sistemas, o último foi os sprays Vivessências do sistema Mitessências, eles trazem essa possibilidade da pessoa, às vezes, usar um spray ou usar gotas, né? E conseguir superar aquela fase difícil que está passando. Sabe que essa semana foi muito interessante, eu comecei com uma cliente nova que me trouxe várias situações de estresse, de ansiedade, de não dormir, de buscando o seu propósito, achando que tudo que ela estava fazendo até agora não tinha sentido. E a gente iniciou, como tu disseste, né? A gente começa com um vidrinho, 2, toma ali 20 dias, né? Vai tomando as gotinhas. Aí, na semana passada, ela disse, olha, está terminando o meu floral e eu não estou legal, eu não estou me reconhecendo, eu não... Ela pode até ser que ela esteja por aqui, né? Que eu convidei ela para participar. Ela disse, eu não estou me conhecendo, eu sou uma pessoa triste, eu não sou assim, eu não estou aceitando o que está acontecendo comigo, vê que floral que tu vai me indicar, né? Então, e eu costumo, muitas vezes por intuição, né? Porque no começo, quando eu comecei a estudar, eu decorava, ou eu fazia listinhas, ou eu fazia uma bula, né, para cada coisa, mas depois a gente começa, no dia a dia e no consultório, a usar mais a intuição e associar com as cartas, associar com o pêndulo, né, usando a radiestesia. E pela radiestesia, eu defini 2 florais para ela a semana passada. Um em spray, que é o Serenitas, e o Lumine Maitreya para ela tomar em gotas, né? E aí, no pêndulo, perguntei quantas vezes e tal, quantas gotas. Ok. E ontem eu mandei uma mensagem para ela e disse, olha, já faz uma semana, eu quero notícias tuas, como é que tu está te sentindo, né? Como que está essa fase que tu está passando? Aí ela falou assim, ela me gravou um áudio, olha, eu tenho que te dizer uma coisa, eu estou dormindo tão bem, até me acordo às vezes, mas olha, durmo, estou me sentindo descansada, e eu não sei qual daqueles 2. Vou te dizer, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, ela falou. Eu não sei qual foi daqueles 2, né? Não importa, mas, enfim, olha, o estado que ela estava semana passada, e ela dizer, em 7 dias, toda a mudança que ela teve, e isso já vem vindo de muito tempo para cá, né? Então, a gente fica tão feliz de poder ajudar uma pessoa a sair desse estado, né? De não se reconhecer, de estar triste, de estar se sentindo mal, esgotada, desvitalizada, e um floral ajudar nesse nível, né? A gente, quando começa a usar as essências, a gente começa a experimentar isso com frequência. Essa é uma experiência que acontece várias vezes e nos surpreende, né? Porque às vezes a gente fica, não, mas quanto tempo a pessoa... Mas assim, às vezes, do dia para a noite, a pessoa vem com um resultado fantástico. Depende de cada pessoa, né? Depende do processo que ela está passando também. Mas, Janete, tu falaste uma coisa interessante. E isso acho que acontece com todos nós que começamos a estudar os florais e começamos a utilizá-los. A gente, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo uns florais que a gente cria uma certa amizade, uma afinidade. Você usou o termo queridinhos, né? Você pode falar qual é o seu queridinho do momento, porque eu sei que isso muda, e pode contar alguma história desse queridinho?
Posso. Mas olha, hoje foi difícil escolher um queridinho. Gosto de vários deles, né? Uns mais pelo cheiro, pelo aroma, outros pelo bem-estar que me traz, né? Outros que eu já tenho o hábito de usar para tomar mais consciência e ficar mais presente quando eu estou atendendo alguém. Outro para limpar o ambiente e tal. Tem vários que eu uso no dia a dia, mas um que me chama atenção, Carlos, e foi o que eu peguei na mão, que é o Eternitas, que ele traz o desapego, a motivação, né, mas ele foi indicado por ti, para mim, num momento que eu tomasse, que eu usasse no momento da minha aposentadoria. Na verdade, eu comecei a fazer o curso Vivescências, aquele curso avançado, né, onde a gente fez o básico, intermediário e o avançado. Durante o curso, eu tomei a decisão de antecipar minha aposentadoria, né. Foi um trabalho, porque durante o curso a gente usou muitas essências, fez várias vivências, preparamos nosso próprio floral, e a gente participou de tantas, dinâmicas com o grupo, enfim. Tomei a decisão de me aposentar e antecipei a minha aposentadoria, na verdade, né. Hoje eu poderia ainda estar trabalhando no banco, mas eu resolvi antecipar, isso já fazem 5 anos, né. E fui consultar com o Carlos, disse: "Carlos, estou me aposentando e vim receber uma sessão de Jinjin-Jutsu, vou me dar de presente", né. "Vim receber uma sessão de Jinjin-Jutsu e quero saber o que que tu me indica, né, o que que eu faço agora, nessa nova fase da minha vida". E aí tu disseste assim: "Hã, o Eternitas, ele vai te ajudar exatamente nesse momento, por quê? Tu está encerrando um ciclo, uma fase na tua vida, então do passado, tu vai trazer somente aquilo que te agrega, que te faz bem. Deixa as lembranças, as questões mais pesadas, negativas, vai ficar para trás, tu vai esquecer. E tu vai viver no aqui e agora, tu vai viver no presente, tu vai curtir a vida, né? E o futuro vai acontecer ao natural. Tu vai ter umas novas perspectivas para o futuro. Olha, eu usei em gotas e em spray na época e eu senti uma diferença. Nossa, a minha aposentadoria foi a transição foi uma coisa, assim, muito suave, muito feliz, muito alegre. Foi uma coisa porque a gente ouve falar que tantas pessoas que passam dificuldades e desafios nessa transição, nessa mudança, né. É. Ainda mais que era 30 anos de trabalho. Só lembro das coisas boas, né. Porque eu tive muitas questões bem difíceis e o estresse da vida de bancária, mas principalmente eu tenho tempo de contar uma historinha? Sempre. Principalmente há uns anos atrás, eu passei por um estresse pós-traumático em função de um assalto que nós tivemos no banco. E tive que ser, ajudada por psiquiatra, por psicóloga, né. Já conhecia o Jinjin-Jutsu, fazia minhas autoaplicações, mas eu precisei de um apoio maior, né, naquele período foi mais difícil. Então, a psiquiatra me dava, os medicamentos indicados para essas questões, né, de estresse pós-traumático. E a psicóloga que eu procurei, ela trabalhava com florais, e ela, nos atendimentos me indicava florais de um outro sistema, que ela conhecia, que ela trabalhava. E ela dizia: "Olha, tu vai perceber isso, aquilo, vai mudar isso, esse floral vai te trazer, tal sentimento e tal". Eu voltava na próxima sessão e dizia para ela: "Não percebi nada disso". Eu disse: "Nossa, eu não estou bem, né". Não percebi nada disso. E assim ia nas nossas sessões. Até que um dia ela falou assim: "Olha, fazer o seguinte, faz assim, eu não conheço o sistema Vida e Vega que tu trabalha, ainda não tinha o Mitessência na época. Não conheço esse sistema que tu trabalha, mas vou fazer o seguinte, eu vou relacionar para ti o que que nós estamos trabalhando, qual é o foco agora, e tu chega em casa e prepara uma fórmula com essas essências, e volta daqui a 15 dias". Ok. Cheguei em casa, peguei os vidrinhos do estoque e montei uma fórmula com aqueles itens que ela disse que eu precisaria, né, aquelas questões que eu precisaria colocar o foco. 15 dias depois eu chego no consultório dela, quando ela abriu a porta, ela olhou para mim e disse assim: "O "Que tu fez?".
que tu fez que tu tá diferente? Eu disse, me arrumei um pouco. Não, tu tá muito diferente. E aí a gente começou a conversar, ela disse, nossa, esses florais fizeram muita diferença em ti, sabe? Então, uma coisa tão legal, tão gratificante, e eu tenho esse retorno da maioria das pessoas que eu atendo, que eu compartilho, né? Porque eles agem de uma forma tão suave também, né? Ele traz uma harmonia, um equilíbrio de uma forma suave, sem trazer aquela catarse, aquelas questões que muitos outros sistemas, às vezes, em algumas essências, podem provocar, né? Sabe que o teu queridinho, o que você escolheu, ele é poderoso. Quando nós desenvolvemos as essências, cada essência é como se fosse um amigo, porque a gente entende a essência como uma consciência da natureza que está aí disponível para nos ajudar. E cada conjunto de essências, ela tem uma que a gente chama a essência mestra, o líder de todas. É como se houvesse uma egrégora de um conjunto de essências e uma lidera. E esse que você escolheu como o preferido, o Eternitas, ele é o líder de todas as essências mitessências. Então, não é pouca coisa, embora ele aparente ser suave, realmente ele tem uma profundidade muito grande. E ele traz essa questão de... Caiu, nossa. Não, acho que A Janete. Janete perdeu a conexão, mas daqui a pouco ela volta. Então, vai falar. O Eternitas, ele tem essa característica de da gente aprender com o passado, ele nos coloca na linha do tempo, né? A gente vive o presente, mas trazer os ensinamentos do passado e se preparar para o futuro, mas estar no aqui e agora, né? E uma questão que a Janete colocou, as essências, elas refletem um pouco os co-criadores e aquilo que o co-criador acredita. E uma das coisas que o Carlos e eu, a gente acredita é que para ocorrer a cura, não é preciso sofrimento, que a cura pode acontecer de forma harmônica e natural. Então, as nossas essências, elas refletem isso, né? Elas não vão fazer uma catarse, elas não vão destruir para construir depois, tudo acontece de forma harmônica. Janete voltou. Acho que a Janete está voltando. Janete, pode liberar o teu microfone, que você está de volta. Bem-vinda de volta. Tem que abrir o teu microfone. Tem. Deu. Agora ok. Eu tento ativar e diz que o Carlos tem que ativar. Ok. A gente Acho que agora sim, né? Estávamos comentando as qualidades da essência Eternitas. E você tem similares experiências com clientes usando essa essência? Tenho muitas. Primeiro que as pessoas adoram aroma, né? Adoram aroma. Mas tem uma questão assim, porque ela ajuda numa transformação, ajuda, a gente percebe bem que ela faz... É quase como se a Eternitas fosse uma essência que ela tem uma ampla, como é que a gente chama? Uma ação muito... porque as pessoas se reportam de várias formas diferentes, com benefícios que sentem ao usar a Eternitas, né? Até porque a Eternitas não, a essência, como que chama? A essência... O mestre. Mestre, isso, a essência mestre do sistema, né? Ela é muito especial, muito especial. A transformação, as pessoas que estão passando em períodos assim de
de ter que se desapegar de situações mesmo, sabe? A gente vê que elas conseguem com mais facilidade se livrar daquela angústia, daquele peso que é aquela fase que ela está passando, ela está buscando mudança, buscando um auxílio, e ela traz esse apoio. Eu acho que ela foi criada para esse momento que nós estamos vivendo, momento de uma profunda transformação. Vejo que o ano passado foi um ano completamente atípico, onde todo mundo ficou isolado, ou trabalhando em casa, ou procurando outras maneiras de fazer o que fazia. E muita gente, em função dessa mudança inesperada, ficou paralisado. Muitos esperando que tudo volte ao normal, sem se dar conta que não vai ter volta. Nós vamos ter que inventar um novo normal. Então, essa essência, ela não nos permite ficar paralisados. Ela nos mantém em movimento, com direção, uma direção que é onde estão as saídas. Então, assim, ficar olhando para trás, ficar pensando como era bom do jeito antigo, não vai nos levar a nada. Então, é como você falou, do passado, só as experiências. É a única coisa que a gente precisa levar na mochila. O resto são âncoras que nos prendem. E essa essência diz, não, vamos em frente, vamos lá que ali adiante já tem algo melhor nos esperando. Então, parece que ela foi criada para esse período de transição que toda a humanidade está passando. E como as pessoas estão precisando desse auxílio dos florais, né? De várias terapias, mas os florais, eles vêm de uma forma tão suave, tão rápida, muitas vezes, né? E eu acho que os florais, eles como a gente já falou, eles trazem uma consciência. É verdade. E, então, existe uma consciência planetária que sabe os desafios que estão acontecendo e que estão por vir, né? Então, muitas essências parece que foram criadas, não, mas é certinho para esse momento, mas porque a gente já estava, digamos, as pessoas que estão um pouco mais conectadas com a natureza, conseguem fazer sem saber, a gente nem está sabendo, mas está fazendo alguma coisa que vai ser útil e vai ajudar a humanidade daqui a pouco, né? Logo ali, né? E já estamos nesse momento. Sim. Mas, Janete, você mostrou o primeiro livro que a gente publicou em 97. Eu sou um apaixonado por livros, então se num vídeo alguém me mostra o livro, termina a apresentação, eu já vou procurar no Google onde é que eu encontro aquele livro. Então, só para adiantar, se tiver alguém como eu aí assistindo, já vou adiantar, esse livro está esgotado, não tem mais. Guardar bem. Talvez vocês encontrem só em sebo, mas não precisa, porque em 2020 nós lançamos um outro livro que representa a evolução. Esse, de 1997, foi a base, e a gente como que reescreveu ele para um novo momento, porque a vida é isso, é um processo evolutivo. Então, deixa eu mostrar para vocês os dois. Então, esse da esquerda é o que a Janete mencionou, que foi publicado em 97, e esse da direita representa o fruto de toda uma evolução. Os temas são abordados de uma maneira similar, mas ele está com uma roupagem nova, adequado a esse novo momento que nós estamos lindo, né? vivendo. Então, esse vocês podem encontrar, esse livro está disponível, inclusive tem a versão digital na Amazon. Tinha que fazer uma propagandinha, né? Eu estou com a versão digital, por isso que eu não mostrei ele aqui. Mas esse aqui é minha relíquia, né? O do Sistema Vida, foi o primeiro que eu estudei, o primeiro sistema, depois veio o Sistema Vega. Inclusive, essa semana também eu tive um retorno sobre o Sistema Vega, eu usei o Emotionalis,
para uma cliente que disse: eu quero continuar, porque simplesmente a minha raiva se dissipou. Ela usou bem essa expressão. A raiva se dissipou, eu quero continuar, estou sentindo tão bem. Então, é tão gratificante, né? A gente vê o quanto a pessoa está sendo ajudada com essas essências que vocês trabalham com tanto carinho. E o que me encantou desde o início é a filosofia, a missão de vocês, sabe? A filosofia que vocês trazem por trás de todo esse trabalho. E eu até separei, esse livrinho aqui, eu não sei se tu vai lembrar, Carlos, eu acho que foi do meu primeiro ou segundo curso do sistema. Eu tenho até a oração de São Francisco. Lembra disso aqui, desse caderninho? Muito antigo. Muito antigo, está sempre comigo, né? E eu tava olhando ele esses dias e uma coisa que me chama a atenção que eu quero compartilhar com vocês é que tu fala bem assim, bem no início do livro, diz assim, ó, sobre o propósito do sistema vida na época, né? Tu fala assim, ó: haverá um dia em que cada indivíduo saberá que o universo nada mais nos pede, além de que sejamos a perfeita expressão do que realmente somos. Quando esse dia chegar, ou para aqueles que isso se tornar uma verdade insofismável, o sistema vida terá alcançado seu propósito e cumprido sua missão. Isso é tão lindo, sabe? Isso toca, né? Essa frase aqui, essa missão, esse propósito é o que a gente deseja para a humanidade, é o que a gente deseja para as pessoas, né? Sabe que... Obrigada por ter compartilhado, Janete. Por ter lembrado. Ah, sim. Mas sabe que preparar uma essência é a coisa mais simples que existe. Você sabe, você já preparou. Uhum. E embora muita gente não acredite, acha que é uma coisa assim do outro planeta. Mas quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, em 97, o meu editor, um dia ele me liga: sabe, Carlos, no capítulo tal diz como fazer uma essência, eu preparei uma essência para mim, estou tomando. E eu fiquei tão contente porque naquela época era assim, criador de essência era um ser iluminado e só ele poderia fazer essência. E o que a Vivi e eu, nós estamos, desde o início, compartilhando é que não, todos nós temos esse poder e isso é um direito, não é só de a gente mesmo fazer. E por isso que a gente viajou o mundo afora dando cursos, inclusive, como fazer essências. E hoje em dia, graças a esses cursos, muita gente está fazendo suas próprias essências, porque esse é o processo de autocura, que é a medicina dos novos tempos, né? A medicina da alma. Não estou falando, não estou querendo comparar ou questionar a medicina convencional, que ela é tão importante para o cuidado do corpo. Mas as essências, elas são uma medicina da alma. E, então, fazer essência é a coisa mais fácil do mundo. Se vocês procurar no Google como é que se faz uma essência, vocês leem em 5 minutos e já sabem fazer. Então, a diferença é que um sistema de essências, todas as essências do sistema, elas se conversam. São células de um só corpo. E o que unifica todas elas é uma filosofia. E cada pesquisador, cada criador tem uma filosofia que é agregada na maneira de agir das essências. Então, o que a Vivi falou, a nossa maneira de trabalhar é o seguinte: se a pessoa vem procurar ajuda, é porque ela está sofrendo. Com certeza. E se existem essências que para tirar aquele sofrimento, leva a pessoa primeiro a passar por um processo de catarse, que uns chamam de crise de agravamento, outros chamam de crise de cura. Então, às vezes, a pessoa passa por um período, que pode ser uns dias, uma semana, como que descesse no fundo do poço para depois ressurgir das cinzas. Mas a nossa filosofia é que isso não é preciso. Acho que o processo de transformação não precisa passar pela desestruturação. Então, quando
co-criamos as essências com a natureza, a gente pede que elas sejam doces com as pessoas, que sejam suaves. E eu aprendi uma coisa, elas não deixam de ser eficientes por ser suaves. Inclusive, a nossa Sabe que essência mais poderosa, nós criamos 107 essências. A nossa essência mais poderosa é a essência da gentileza. Né? sim, eu ia falar nela também. Mas eu estava, quando o Carlos estava falando sobre essa questão da gente não ter nenhum efeito colateral, digamos, para usar uma essência. Na live passada, vocês comentaram que a primeira essência criada foi a Aquapetri, né? Verdade. E eu lembrei da Aquapetri e pensei, nossa, no início do curso a gente fez uma vivência, a gente usou, eu vou voltar a usar. E comecei desde o dia da live anterior de vocês a usar o Aquapetri, porque ele vem para nos ajudar a liberar traumas, coisas antigas, né, que estão ali guardadas. E quando que a gente não precisa fazer, né, de vez em quando, essa limpezinha? Mas é tão interessante porque ele ajuda a gente a liberar através dos sonhos de uma maneira tão suave. Eu tenho sonhado bastante, mas são sonhos tão bons, sabe? Então, assim, isso já mostra que a forma que ele atua é suave, né? É tranquilo. Claro que tem sonhos que a gente não entende o porquê, né? Mas ele faz com que a gente se libere desses traumas de uma forma muito tranquila, dormindo. Simples assim, né? Mas também eu queria comentar que não somos só nós que nos beneficiamos, né, das essências florais, os animais também, nossos animais, principalmente os que estão próximos da gente, domésticos, nossos cães, cachorro, gato, cachorro, até passarinho, seja, né? Já salvei passarinho que caiu no pátio aqui com floral também. Mas eu tenho uma história de uma cachorra que nós tivemos, que ela ficou muito doente, muito doente. E ela já tinha 11 anos, então o Rottweiler normalmente dura de 9 a 11, 12 anos no máximo, né? Normalmente até 11. E a nossa cachorra já estava com 11 anos e ela ficou muito doente. E ela não aceitava mais comer. Eles têm normalmente um problema de displasia, então aquela dor que ela sentia para se movimentar. E a veterinária que cuidava dela desde os 30 dias, quando a gente pegou ela tinha 30 dias. A veterinária cuidava dela e falou, olha, ela está com muita idade, não tem muito o que fazer, mas eu posso fazer uma cirurgia para ajudar ela a ficar sem dor, né? A gente faz uma cirurgia especial. Eu pensei, nossa, 11 aninhos, né? Tão velhinha, fazer cirurgia. Daí eu falei para ela, vamos tentar de outra forma. Ela disse, então vou dar anti-inflamatório. Só que ela não conseguia tomar os anti-inflamatórios. Tanto que eu chegava para dar o remédio para ela e ela fazia assim com as duas patinhas no focinho e não queria o remédio. Era muito tadinha. E ela emagreceu demais, sabe? Então a gente achou que e a gente ia perder ela. Mas um dia eu olhei para ela e eu falei assim, dona, tu não tem nada disso que eles estão dizendo que tu tem. Eu vou preparar uma essência floral para ti. Tive uma intuição e preparei uma forma com os florais, mais assim para desintoxicar, para limpar ela, sabe? E foi uma coisa incrível, porque ela não estava mais se alimentando, ela já não sabia mais o que dá para ela comer, e a gente achou que ela não ia mais nem se levantar. E eu dei a essência, coloquei no pote d'água, colocava na mão, ela lambia na minha mão, passava na cabecinha dela, as gotinhas. No dia seguinte, ela estava na porta da garagem, batendo, pedindo comida. Gente, ela durou mais 1 ano sem tomar remédio. Ela viveu até os 12 anos sem tomar remédio. A veterinária nunca mais pediu notícia dela, porque achou que tinha morrido, né? E ela se manteve mais 1 ano somente com os florais. Olha que coisa incrível, né? E como os animais que não têm a mente, né, que fica atrapalhando, funciona tão rápido. Com os animais a gente vê o resultado. Eu tinha uma cachorrinha também que ela tomava desde pequena. E ela tinha uma condição de pele que ela precisava tomar. Como tem, né, cachorro com esse problema. E aí, no fim, assim, eu chegava com um frasquinho
do floral, abria, batia a cânula e ela vinha. Um enorme pastor alemão, ela vinha e ficava assim, ela ficava quietinha. Aí eu pingava e ela só ficava bem quietinha para não perder nenhuma gotinha. Ela tomava, coisa mais querida. Amor. E foi assim, a base da essência floral. Os veterinários não acreditam, né? Mas não. como é que Mas pode? já tem veterinários que estão trabalhando Sim, com já florais. tem. Na época, Já. faz muito tempo, na época não tinha. Mas eles respondem muito rápido. Muito bem. Muito Verdade. rápido. Maravilha. Sabe que esses sprays que vocês criaram, as pessoas conseguem, de certa forma, acessar no site e escolher, né? E podem adquirir. E é tão interessante uma forma que vocês usam de apresentar, que é colocar a parte afirmativa, a parte positiva do que a essência trabalha. Eu vejo que a gente está num momento tão importante que a gente foque mais no positivo, né? Que a gente foque somente no que é harmonia, assim como é a filosofia de vocês. E buscar o floral de uma forma, não pela doença, pelo sintoma ou pela emoção, mas buscar o floral com aquela virtude que eu sinto que eu estou precisando no momento, né? Eu acho que é quase como a gente começar a educar as pessoas a verem de outra forma, né? Começar a acessar tudo na vida pelo lado positivo, pelo lado harmônico, até mesmo a palavra que a gente diz, né? Eu muitas vezes me pego me corrigindo mesmo com as palavras que a gente está acostumada a falar, a forma que a gente ouve, a expressão, né? Que a gente costuma se expressar. Mas eu acho que também está no momento das pessoas mudarem a forma de se expressar e de falar, né? Focar no positivo. Isso foi uma das coisas que a gente usou nos sprays, foi também agregar a neurolinguística, né? Então, a gente sugere uma afirmação, mas o ideal é que cada um fizesse a sua afirmação. A gente começou a sugerir porque as pessoas, às vezes, não tinham ideia, né? Mas é bem interessante isso, eu posso criar a minha afirmação e bem específica para aquilo que eu quero atingir, né? Naquele momento. Então, falando de palavra, eu vou fazer uma correção nas palavras utilizadas. Você falou que sobre a filosofia de vocês. A correção é a nossa filosofia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Janete também é uma educadora floral, ela dá cursos. E logo, logo nós teremos um curso online onde ela vai participar também. Obrigada. Mas antes disso, nós ainda teremos outras lives. Convido já todos que estão assistindo ou que vão assistir depois para a próxima live, que será na sexta-feira que vem, mesmo horário, às 19 horas. E fiquem atentos, porque logo nós teremos o anúncio do nosso curso online Viver Essências. Então, o nosso tempo já tá chegando próximo do final. Então, antes de terminar, eu sei que a Vivian quer colocar algo antes. Mas antes de passar a palavra para a Vivian, eu queria te agradecer muito a tua presença, a participação, Janete. E é sempre um prazer estar contigo. O prazer é meu conviver com vocês, aprender com vocês. E o que a Vivian tem aí? Eu quero propor uma experiência com a Janete. Olha. Eu quero propor que tu já tens aí as essências aí atrás de ti. Então, como tudo é vibração e a gente está todo mundo conectado dentro desse mundo de vibração, né, a pedra que a gente joga aqui no lago, ela vai chegar lá no Rio de Janeiro, aquela frequência vibratória harmônica vai chegar rapidinho. Então, a minha proposta é assim, a gente espraiar o teu queridinho
Certo. Usa o spray aí. Usa o spray aí. E a Vivi vai usar a vibração da palavra aqui para que essa energia chegue a todos nós. Então, eu fluo na linha do tempo, sempre focando no presente. Do passado, eu guardo as lições aprendidas para construir um futuro melhor. Eu vou pedir para ela repetir mais uma vez para fixar. Então, eu fluo na linha do tempo, sempre focando no presente. Do passado, guardo lições aprendidas para construir um futuro melhor. Que lindo, né? Uau, muito bom, muito bom. Obrigada, E o perfume é maravilhoso, gente. Eu que agradeço vocês, eu agradeço a todos os presentes aqui. Então, obrigado a Márcia e o Douglas, que é a nossa equipe técnica que está fazendo esses nossos encontros acontecerem. Agradeço a presença de todos vocês que estão agora online. Que vão muitos amigos depois. queridos aqui, clientes, pessoas que querem também estudar com vocês, com a gente. Agora, em seguida, teremos no curso, né? Então, tem muita gente interessada em conhecer mais sobre essas essências maravilhosas. Obrigado pela presença e sintam a vibração do Eternitas que está chegando constantemente. Tchau, gente. E depois nos contem. Beijo para vocês todos. Obrigada. Um abração, um beijão para todo mundo.